pessoal, eu sou a professora Cláudia e essa é a nossa primeira aula sobre identificação do número de oxidação dos elementos nas espécies químicas. Então, nós vamos falar sobre a diferença entre carga real e aparente, como nós identificamos o NOx dos elementos nas diferentes espécies e faremos alguns exercícios para a gente poder treinar essa identificação. Vamos começar? Número de oxidação ou NOx. Então, vamos entender o que significa isso. Então, veja, ó, é o número que mede a carga real ou aparente de uma espécie química. E do que depende ser carga real ou aparente? Qual a diferença? Então, isso vai depender só do tipo de ligação química que existe entre os elementos químicos do composto. Então, em compostos iônicos, por exemplo, nós temos carga real. Porque o composto iônico ele é feito pela ligação entre metal com hidrogênio ou metal e ametal. E o metal é aquela espécie que doa elétrons. Ele vai se transformar num cátion, então ele vai ter uma carga positiva. Então, olha o exemplo do sódio. Ó. O número atômico dele é 11, quer dizer que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, a carga desse metal aqui é zero, por isso que a gente chama de átomo neutro. Tá? Então, olha aqui, ó, na última camada dele, ele tem um elétron. Para ele ficar estável como um gás nobre, ele vai ter que doar esse elétron. Quando ele doar esse elétron, olha o que vai acontecer. O número atômico dele vai continuar sendo 11. Mas o número total de elétrons, ó, vai passar a ser 10. Então, ele vai ter um saldo aí de uma carga positiva. Então, ó, ele passa a ser um cátion. Então, essa carga dele a gente chama de NOx, número de oxidação. A carga dele passa a ser mais 1. Olha o que acontece com o cloro. Então, o cloro tem número atômico 17. Então, ele tem 17 prótons. E no total, ele tem 17 elétrons, que são partículas negativas. Qual é a carga dele? Zero. Mas para ele ficar estável como um gás nobre, ele precisa receber um elétron aqui na última camada, para ele ficar com 8. Então, aqui ele tem 7. Se ele receber um elétron, ele vai passar a ter 8. Então, ele vai continuar tendo número atômico 17, porém, ele vai passar a ter 18 elétrons. Ele vai ter uma carga negativa a mais, olha aqui, ó. Ele vai ser menos 1. Então, a gente diz que o NOx do cloreto aí vai ser igual a menos 1. Então, vamos ver outro exemplo aqui, ó. No cloreto de cálcio. Vamos descobrir qual é o NOx do cálcio e do cloro. Então, veja, ó, o número atômico do cálcio é 20. Então, significa que ele tem 20 prótons, que são partículas positivas, e 20 elétrons, já que se trata de um átomo neutro, tá? Então, esse metal ele não é estável com 2 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele precisa ter 8. Então, ele vai doar esses 2 elétrons. Quando ele doar esses 2 elétrons, ó, o número atômico dele não muda, vai continuar sendo 20. Então, ele vai ter 20 prótons. Mas, como ele está doando este elétron aqui, esses 2 elétrons da última camada, ele vai passar a ter no total, ó, 18 elétrons. Então, qual vai ser a carga dele? Mais 2. Então, aqui no cloreto de cálcio, como ele vai ser o doador de elétrons, o NOx dele vai ser mais 2. Agora, vamos ver o NOx do cloro. Ó, é a mesma história do exemplo anterior, ó, do NaCl. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele vai ter que receber 1 para ficar com 8. Então, se o número atômico dele é 17, quer dizer, tem 17 prótons, e ele está recebendo 1 elétron, então ele vai ficar com um total de 18 elétrons. Mais 17 menos 18, menos 1. Então, o NOx do cloro aqui vai ser menos 1. Então, note que é importante a gente sinalizar, escrever o sinal de mais ou o sinal de menos, para saber quem é a espécie que está doando elétrons e quem é a espécie que está recebendo esses elétrons. Bom, então, carga real, a gente viu que é para ligações iônicas. Agora, e a carga aparente, tá? Então, isso acontece nos compostos que têm ligação covalente.
E outra coisa importante para se lembrar é que lá nos compostos covalentes existe uma diferença de eletronegatividade entre os elementos, ou seja, existe uma diferença de tendência para atrair os elétrons para si. Então, aqui nós temos a fila, a escala, né, de eletronegatividade. O flúor é o mais eletronegativo e essa eletronegatividade ela vai diminuindo aqui até chegar no hidrogênio. Então, quando nós temos, por exemplo, ó, o hidrogênio fazendo uma ligação com o cloro. Então, o hidrogênio e o cloro, eles compartilham um parzinho de elétrons, tá? Para fazer essa ligação. Só que o hidrogênio, ó, ele é menos eletronegativo do que o cloro. O cloro atrai os elétrons para si. Então, o cloro, ele vai ter uma nuvem de elétrons perto dele, ele vai ter uma carga parcial negativa. Enquanto o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, ele vai ter uma nuvem parcial positiva, devido à proximidade aí da nuvem de elétrons. Então, o hidrogênio vai ter uma carga parcial positiva, o cloro uma carga parcial negativa. Então, a gente diz que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, porque o elétron dele vai ficar mais próximo da nuvem de elétrons do cloro. E o cloro, como ele está atraindo um elétron do hidrogênio, o NOx dele vai ser menos 1. Agora, quando nós temos átomos que compartilham os elétrons igualmente, o NOx é 0, porque a nuvem eletrônica ela não vai ficar nem próxima de um, nem mais próxima de outro. Então, o número de oxidação aí vai ser 0. Então, em função do tipo de ligação que se estabelece entre as espécies, a gente consegue estabelecer algumas regrinhas. Então, por exemplo, todo átomo em uma substância simples possui NOx igual a 0. Por quê? Porque nas substâncias simples, nós vamos ter átomos iguais, então eu não vou ter diferença de eletronegatividade, eu não vou ter nenhum elemento recebendo e nem doando elétrons. Então, é o que acontece aqui, ó, no H2, ó, o NOx do hidrogênio é 0. Ó, hélio, que é um gás nobre, ó, ele não está nem recebendo nem doando par de elétrons, então NOx é 0. O ferro é uma substância simples, a gente representa a substância ferro como Fe. Então, NOx é 0. Se for para a gente determinar o NOx do oxigênio no ozônio, ozônio são 3 átomos iguais, então, como não existe diferença de eletronegatividade, o NOx do oxigênio é 0, tá? Porque eles estão compartilhando o par de elétrons igualmente. Se você tiver O2, ó, NOx do oxigênio no O2 também vai ser 0. Se for N2, o NOx do nitrogênio no N2 também é 0, porque não existe diferença de eletronegatividade, não tem elemento doando nem elemento recebendo elétrons. Todo átomo em um íon simples possui NOx igual à carga do íon. O que é um íon simples? É aquele formado por um elemento só, tá? Então, por exemplo, H+, o NOx do hidrogênio aqui, mais 1. No iodeto, ó, I-, o NOx do iodo aí é menos 1. Sulfeto, ó, o NOx do enxofre aí é menos 2. Se você tem uma equação química representada só por íons, e você precisa calcular o NOx dos elementos, ó, o NOx do chumbo aqui é mais 2, porque a carga dele é mais 2. O NOx do iodeto aqui é menos 1, porque ele é um íon simples. Na segunda equação, ó, nós temos o cobre, que está na forma de íon. Qual é o NOx do cobre aí? Mais 2. Aqui, ó, no sulfato, ó, não se trata de um íon simples, então isso vai ser uma outra regra. Aqui o zinco é mais 2, porque aqui ele é um íon simples. Numa transformação química, o estanho teve seu número de oxidação aumentado em 4 unidades, segundo a equação.
Nessa equação, o que aconteceu com o estanho? Então, veja, nós partimos do metal, o estanho 0, quer dizer que o número atômico dele diz que o número de prótons e o número de elétrons era igual, tá? Não importa quantos elétrons, quantos prótons, a carga dele era 0. Quando ele se transformou em estanho 4+, significa que ele passou a ter 4 prótons a mais, ou seja, ele transferiu 4 elétrons para alguma espécie. Então, ele está doando elétrons, tá? Lembre-se que as cargas positivas e negativas, somadas, elas devem dar 0. Então, se o estanho é mais 4, quer dizer que ele perdeu 4 elétrons. Então, aqui é a alternativa D. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!